da vida. Essas flores até estão representando, né? Eu não vou falar sobre o suicídio, pelo contrário. O que é a valorização da vida? É viver até o último momento que Deus determinou para cada um de nós aqui na Terra. Então, o tema dessa tarde é a velhice, culpada ou inocente. E às vezes nós fazemos aquele questionamento: será que realmente vale a pena chegar na velhice? Quem de nós já não fez essa pergunta? É claro que vale a pena. A velhice é a sabedoria, é o conhecimento, é a valorização da vida. E muitos, aqui na atual encarnação, estão tendo pela primeira vez a oportunidade de vivenciar a velhice, né? Ao prolongarmos a vida, poderemos ainda encontrar dignidade e felicidade? Sim, certamente. E eu vou contar para vocês uma pequena historinha, até de uma senhora aqui da nossa cidade, de 90 anos, que um dia desses estava numa fila enorme, numa loja, e um familiar, assim, já bem distante, bateu nas costinhas dela. Ô, fulana, como é que tu estás? E ela falou muito alegre: estou muito bem, estou muito feliz. 90 anos, mas estou ficando. Olha, com um susto, achando que aquela senhorinha de 90 anos estava namorando, trocando de namorados. E ela: está namorando? Não, eu não estou ficando nesse sentido. É que os meus familiares todos já se casaram, ficou só eu. Eu estou ficando. Enquanto Deus, né, está permitindo que eu esteja aqui na Terra, eu estou ficando. Eu vou ficando. Ah, mas a senhora mora justamente no movimento onde os nossos jovens aqui na nossa cidade ficam nos finais de semana de madrugada, aquele som bem alto, barulho. Como é que a senhora dorme? A senhora não quer mudar-se, ir para um bairro, né, mais discreto, mais silencioso? Não, ela disse. Eu estou vivendo. Estou com 90 anos, mas eu não reclamo da vida. Eu acompanho as músicas da atualidade. Eu me deito, fico escutando as conversas dos jovens. Por isso que eu aprendi a palavra ficando. Eu estou feliz. Se eu for para um bairro, eu ficar mais isolada, eu vou me sentir sozinha. Aqui na minha volta, bem na calçada da minha porta, tem vida, tem movimento. Se eu me sentir mal, eu peço ajuda, eu só abro a janela ou a porta e já peço ajuda para os jovens, eles prontamente vão chamar a ambulância. Então, nós precisamos chegar na fase de idoso, mesmo com essa senhora com 90 anos, sozinha, em que todos os familiares já retornaram à espiritualidade, mas ela está feliz. Ela acompanha a modernidade. Ela não se enterrou viva porque ficou sozinha. Ela está vivendo e feliz. Portanto, podemos sim viver, né, com a longevidade, tendo dignidade e vontade de viver. Que o exemplo dessa senhora seja para nós. Nos países desenvolvidos, a velhice tem alcançado maiores índices, né? No Japão, na Espanha, na França, nos Estados Unidos e até mesmo aqui no nosso Brasil. A nossa cidade de São Cepé tem muitas pessoas acima de 90 anos, de 95, até mesmo com mais de 100 anos. Portanto, temos que aprender a conviver, né, com a idade avançada.
Estima-se que no Brasil, no ano de 2025, o país alcance o maior número mais expressivo de 31 milhões de idosos e que no ano de 2050 o número de idosos do planeta será igual ao de crianças. Portanto, temos que aprender a viver com muito, cuidando da alimentação, da mente, da espiritualidade, tudo desenvolvendo assim muito bem, porque nós vamos ter que aprender a conviver. E nós, os mais jovens, os filhos, os netos, sobrinhos, netos, nós precisamos conviver com os nossos idosos, ajudá-los a cuidar, ajudar os nossos pais a cuidar dos nossos idosos, a valorizá-los. A estação da velhice, ela pode ser bem mais longa do que a infância e a adolescência juntos. E devemos adotar comportamentos saudáveis, como parar de fumar, manter o peso ideal, controlar a pressão arterial, praticar exercícios físicos moderados, de acordo com a idade que nós estamos, e, acima de tudo, cuidar das nossas emoções negativas. Evitar aquelas manias de doenças, falar em doença, sempre correndo no médico achando que tem uma doença. Muitas vezes embravecendo com o médico, porque o médico disse que nós não temos nada. Mas nós voltamos para casa teimando que o médico está errado, que nós temos uma doença. Cuidar das nossas emoções. Após os 60 anos, nós vamos ter doenças crônicas, 40%. Uma delas é a hipertensão arterial, que é a pressão alta, a osteoartrose, alterações visuais, ela começa aos 40, angina e osteoporose. São doenças normais, naturais, do envelhecimento do nosso corpo. Então, nós precisamos ter uma alimentação saudável, correta, ir para o sol naquele horário correto, ter todo um cuidado com o nosso corpo. Assim, nós vamos estar nos ajudando e ajudando aquelas pessoas, aqueles familiares que mais tarde vão cuidar de nós. Cada um tem que fazer a sua parte. Então, nascer, crescer, envelhecer e morrer são apenas etapas relativas ao tempo decorrido entre o berço e o túmulo, quando o espírito está encarnado. É assim o nosso ciclo evolutivo aqui no planeta Terra. Nós aprendemos nas múltiplas existências do corpo, que é o nosso instrumento de trabalho, através da carne, dos nervos, dos ossos, a evoluir. É o nosso conjunto, o nosso corpo é uma máquina perfeita, que precisa estar engrenada, com todos os órgãos ali saudáveis, para nós continuarmos a nossa caminhada. Somos nós que vamos cuidar dele, de todos os nossos órgãos, através da alimentação, de todo o cuidado. Nós aprendemos os conceitos do bem e do mal, da saúde, da enfermidade, que são as doenças, do certo, do errado, do inferior, do superior, do impuro e do puro, e assim desperta em nós os valores divinos existentes em si mesmo. Então, nós sabemos quando estamos fazendo algo errado, nós sabemos separar corretamente o joio do trigo, aquilo que nos faz bem e aquilo que vai nos prejudicar. Mas se nós insistirmos em fazer algo que vai nos prejudicar na nossa saúde, não vamos ter depois o direito de nos queixar.
A mulher, ela vive 7 a 8 anos mais do que os homens. Portanto, meninas, vamos nos cuidar. Muita alegria e muito sorriso. A mulher, ela é amor, ela é sentimento. E o homem é responsabilidade. Ele tem maior preocupação no lar, na família. Por isso que ele acaba envelhecendo o corpo, né, a mente, mais rápido que a mulher, porque as preocupações, o lado financeiro é muito maior para o homem. Então ele se preocupa muito com a família e acaba muitas vezes desencarnando antes. Mas hoje nós temos muitas mulheres que trabalham, mulheres independentes, e vamos também ter o cuidado, porque a mulher tem a jornada dupla, o trabalho e depois em casa, para não ficar muito estressada, não fizer muita correria, né? A mulher também tem que ter um cuidado muito importante. Nós aceitamos a idade cronológica, que é baseada na data do nascimento, e ela é chamada da idade biológica, ou a real, pois é a idade real das nossas células, dos tecidos, dos nossos órgãos. Muitas vezes o nosso corpo está bem envelhecido, mas a nossa mente está moderna, atualizada, como é dessa senhorinha de 90 anos, né? O que envelhece é o corpo, não pode ser a mente. E temos a idade psicológica, a espiritual. Esta tem muito a ver com a opinião e a percepção que nós temos da vida que levamos. Temos que ter a noção do correto, o correto no vestir, no nosso comportamento. Nós temos que ver o que fica bonito, bem para nós, e aquilo que fica feio, que pode até causar um constrangimento à família. Nem tudo que é moderno nos é permitido. Então, a pessoa de mais idade não pode vestir uma roupinha jovem, né, com a mini saia muito curtinha, que vai ficar feio. Ela não pode usar um decote exagerado, que vai ficar um pouquinho indecente, né? Então, nós temos que ter cuidado com a vestimenta. Vivemos num constante duelo de ganhos e perdas. Envelhecer é apenas a transformação do nosso corpo, do nosso psique e da nossa essência espiritual. Todos nós vamos perder amigos, companheiros, inimigos, parentes, a saúde, tipos de memória, a imagem do nosso eu jovem, muitas testemunhas do nosso tempo. Mas também é curioso que nós também ganhamos outros tipos de memórias, outros amigos, outros companheiros, outros inimigos, outros testemunhos desse tempo que nós estamos vivendo. E até mesmo outros parentes, porque está sempre renovando a vida, então está sempre nascendo novos familiares. Podem vir os netos, os bisnetos, os sobrinhos netos e até mesmo os agregados. Assim é construído as famílias. Muitas vezes nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos para ver a nossa bagagem de conhecimento, de afetos, de sentimentos e de valores que acumulamos ou não em outras etapas vividas. A velhice ela pode ser uma longa fase de 20 anos ou 30. Então é um período muito grande, né? Mas nós podemos, vocês imaginem 20, 30 anos de mágoas, de ressentimentos, de culpas e de arrependimento. Aquele idoso que não quer perdoar, que não quer se arrepender de algumas faltas, e vai remoendo mágoas e mágoas 20 a 30 anos. Que desgaste que essas mágoas, esses sentimentos negativos vai fazer no corpo da carne,
e também na mente e no espírito. 20, 30 anos ou o contrário, de compreensão, de aceitação, de sentimentos de missão cumprida. Ouvimos idosos tranquilos dizendo que estão prontos para partir para a espiritualidade. Mas é raro ainda. A maioria dos idosos reclama que está na fase de idosos. Reclama que está pertinho de desencarnar, fica até com medo. Por isso que o idoso, e todos nós, em toda a fase da nossa existência, precisamos de desenvolver o lado espiritual, desenvolver a fé. Porque todos nós não sabemos a hora que vamos desencarnar. Podemos ser bebezinho, criança, adolescente, maduro, idosos. Nós temos sempre que estar preparados para partir para o outro lado. Então nós precisamos sempre estar com equilíbrio na mente e a fé tem que estar sempre sendo renovada e fortalecida. Na idade cronológica nós perdemos, o cérebro perde na idade de 50 a 90 anos, mais ou menos 20% do seu tamanho, afeta a memória. É por isso que nós vamos ficando esquecidos. É normal, é natural perder a memória. Não vamos corrigir os nossos idosos, porque eles estão repetindo os mesmos assuntos, porque esqueceram tal coisa. Vamos ter a compreensão, porque amanhã depois será nós que vamos esquecer das coisas. Perdemos os dentes, né? Eles quebram, o olho eles caem com facilidade. O cabelo e a pele diminuem as fibras de colágeno. A nossa mão é onde começa a aparecer bem rapidinho o sinal. Ela está diferente. Mas vamos ter aceitação, né? Vamos gostar de como nós estamos. Vamos gostar das nossas ruguinhas, da nossa pele diferente. Não vamos reclamar. Os olhos, aos 40 anos, vai começando perdendo a visão e vamos ter que usar óculos. E acontece a catarata após os 60 anos. O paladar e a audição também ficam afetados. O sono do idoso é diferente do jovem. Uma duração de sono menor, um aumento do sono superficial e um aumento do interrupto do sono. Um aumento de frequência dos cochilos durante o dia, em que o idoso costuma dormir sentado. Não vamos acordar o nosso vovô, a nossa vovó, que está dormindo sentadinho ali na sala, na cadeirinha do vovô, né, do papai, da mamãe. Vamos respeitar aquele sono, aquele cochilo que ele tem, porque o idoso dorme menos durante a noite. Então, aquelas horas, aqueles minutos que ele tem de cochilo durante o dia, é importantíssimo para ele. E se nós tivermos um filho, um adolescente que vai ali e chama atenção, vó, acorda, vamos corrigir o nosso filho, o nosso neto, para não fazer isso. Respeitar a idade cronológica dos nossos idosos. Se perdermos a capacidade de processar informações novas, nós melhoramos no conhecimento verbal, as palavras experimentam cada vez mais clareza. E isso o idoso tem de sabedoria. Eu adoro conversar com o idoso. Como a gente aprende com eles, como eles nos contam causos do passado, da época deles, da juventude, que nos fazem rir. E nós podemos ouvir aqueles causos milhões de vezes repetidos, mas toda vez parece que estamos vindo pela primeira vez. É um lado maravilhoso do idoso. E eu adoro. Né? A gente tem que valorizar, sim, o diálogo, a convivência com eles, porque eles têm muitos a nos ensinar. O envelhecimento acaba sendo o preço da sabedoria.
O idoso tem mais calma, mais paciência, mais aceitação. A sabedoria mental atinge o seu auge total na velhice. O homem se torna mais confiante e afável com a idade, mais consciencioso, mais consciente, mais tranquilo, estáveis e possuem maior controle das suas emoções que os jovens. Os nossos jovens, ao perder o namoro, né, a namorada, eles acabam fazendo alguns escândalos, muito barulho. E o idoso, ao contrário. Se ele perder a sua namorada, ele pode até chorar, mas ele vai chorar quietinho, lá no quartinho dele, bem escondidinho, em que os filhos e os familiares nem vão perceber que ele chorou, porque ele já aprendeu a ter o controle das emoções. O nosso maior ganho está no nosso psique espiritual. Envelhecer é a idade da espiritualidade. Lá pelos 40 anos, nós começamos a buscar Deus, buscar a espiritualidade, pararmos para pensar na vida, buscar os valores espirituais de Jesus, começando a pôr em prática os valores do Mestre Jesus. Quando estamos na fase da velhice, esse lado da espiritualidade ele desenvolveu de uma forma tão imensa que nos transmite tranquilidade, serenidade. E isso cada um de nós deve fazer. Na primeira metade da nossa existência, o que nos chama a atenção é o exterior, é o materialismo. No meio da idade, lá para os 50 anos, é o mundo interior, onde nós vamos valorizar mais as coisas boas, as coisas de Deus. A velhice não bate na nossa porta exatamente quando completarmos 60 anos. Não. Estamos envelhecendo no momento que nascemos, que temos aquele primeiro choro lá no nascimento. Cada dia estamos envelhecendo. Então temos que saber envelhecer. Ela chega lenta e gradualmente, e ela pode nos encontrar preparados ou não para a sua notória chegada. Aceitação e paciência. E para terminar, uma mensagem do velho ao moço. Você foi criança um dia, mas os anos se dobraram e fizeram um jovem, quase um adulto. E agora você observa as minhas mãos trêmulas e encarquilhadas e se esquece de que foram as primeiras a acariciar as suas, inseguras na infância. Critica os meus passos lentos, vacilantes, esquecendo-se que foram eles que orientaram os seus primeiros passos. Reclama quando lhe peço para ler uma palavra que os meus olhos já não conseguem deslumbrar. Com precisão, esquecido das várias palavras que repeti inúmeras vezes para que você as aprendesse a pronunciar. Fala da lentidão das minhas decisões, esquecendo-se de que suas primeiras iniciativas foram por elas incentivadas. Diz que eu sou um velho desatualizado, mas confesso que pensei muito pouco em mim para fazer de você um homem de bem. Reclama da minha saúde debilitada, mas creia, muito trabalho foi preciso para garantir a sua. Ri quando não pronuncio corretamente uma palavra, mas afirmo que esqueci de mim mesmo para que você pudesse cursar uma universidade. Diz que não possuo argumentos convincentes em nossos raros diálogos. Todavia,
Muitas foram as vezes que advoguei a seu favor nas situações difíceis em que você se envolveu. Hoje você cresceu, é um moço robusto, e a juventude lhe empolga as horas. Esqueceu a sua infância, seus primeiros passos, as suas primeiras palavras e os primeiros sorrisos. Mas acredite, tudo isso está bem vivo na memória deste velho cansado, em cujo peito ainda pulsa o mesmo coração de outrora. É verdade que o tempo passou, mas nem me dei por conta. Só notei naquele dia, em que você me chamou de velho pela primeira vez, e eu fui no espelho me olhar. Realmente, lá estava um velho de cabelos brancos, vincos profundos. Agora não pode. Vincos profundos. Lá estava um velho de cabelos brancos, vincos profundos na face, e um certo ar de sabedoria que na imagem de onde não existia. Por isso eu lhe digo, meu jovem, que o tempo é implacável, e um dia você também contemplará no espelho uma imagem nele que não é hoje que você admira, mas sentirá que em seu peito o coração ainda pulsa o mesmo compasso. O afeto que você cultivou não se desvaneceu. As emoções vividas ainda podem ser contidas, como nos velhos tempos. As palavras amargas ferem-no com a mesma intensidade. E que, apesar dos longos invernos, você não ficou frio diante da indiferença dos que a embalou na infância. Por isso, meu filho, não ria do estado em que estou. Eu já fui o que você é, e você será o que eu sou. Aquele que despreza seus velhos é como o galho que deixa tombar o tronco que o sustenta. A ingratidão para com os que nos sustentaram na infância é semente de amargura para a colheita futura. Pense nisso. Precisamos cuidar dos nossos idosos, amá-los, cuidar deles até o último instante. Porque se nós o abandonarmos, futuramente, quando chegar a nossa vez, nós seremos abandonados. Então, nós precisamos valorizar a vida, viver o presente de Deus, e a velhice é tudo de bom, é tudo de maravilhoso. Mas somos nós que temos que fazer a nossa parte, cuidando de nós. Então, vamos elevar o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, benfeitora, aqui presente, agradecendo pela oportunidade de estarmos encarnados, a nossa família, agradecendo por todas as dificuldades que ocorrem dentro dos nossos lares, das nossas famílias, porque são essas dificuldades que nos fortalecem. Através da convivência familiar, nós vamos amando, perdoando, tendo a compreensão do difícil, tendo também a compreensão das nossas imperfeições. E assim, todos nós estamos inseridos na grande família de Deus, de Jesus, que é aquela família espiritual, a família que nós temos, e todos com quem nós vamos conviver. Todos somos irmãos, e a vida é para ser vivida com muitos sorrisos, com muitas alegrias. Enfim, estamos aqui, vamos ficando, vivendo, sorrindo, chorando,
sentindo dores, melhorando a nossa saúde, mas um dia nós vamos retornar à espiritualidade, nós vamos retornar felizes, em paz. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre com todos nós. Que assim seja.